seja bem-vindo a mais uma edição do Almanaque da Fé, o programa que toda sexta-feira responde a uma pergunta ou questionamento a respeito da fé e doutrina da Igreja Católica. No programa de hoje vamos responder a pergunta do Augusto César, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Neópolis. Ele pergunta: católicos podem participar de reuniões de lojas maçônicas? Para responder a esta pergunta, convidamos o padre Francisco Fernandes, ele que é vice-reitor do Seminário de São Pedro. Seja bem-vindo, padre Francisco. Como é que nós podemos responder a esta pergunta do Augusto César? Saudações, Edvanilson, saudações para quem nos acompanha pela Web TV, em especial ao Augusto César, que nos dirige esta pergunta, que trata da relação da Igreja e maçonaria. Augusto, na verdade, esse seu questionamento já foi respondido pela Igreja, mais especificamente através de uma declaração emitida pela Congregação da Doutrina da Fé, ou seja, o organismo competente da Cúria Romana para estes assuntos, quando ainda era prefeito o então cardeal Ratzinger. Naquele momento dizia a declaração, reiterando tudo aquilo que havia sido dito pelo magistério precedente, que há sim uma incompatibilidade entre os princípios do cristianismo e os princípios da maçonaria, o que torna, digamos assim, impossível a participação de fiéis católicos nesse tipo de organização. O que acontece muitas vezes, e aí quem nos assiste nesse momento pode estar se questionando, mas a loja maçônica que eu conheço ou da qual eu faço parte, ela realiza tantas coisas boas, inclusive ela me incentiva a cultivar a vida de fé, onde estaria, portanto, essa incompatibilidade? É verdade que muitas vezes nós nos associamos ou nós nos aproximamos de determinadas instituições ou associações e não temos um conhecimento completo, aprofundado de todos os seus princípios, de todas as suas bases teóricas, o que nos leva a uma certa ignorância, no sentido de que eu ignoro as verdades que compõem aquela instituição ou a sua linha de pensamento, e por isso eu me sinto mais à vontade para aderir quando me sinto suficientemente motivado por outras razões. Ainda no finalzinho do século passado, o Papa Leão XIII, ele se sentiu na necessidade de emitir uma palavra que fosse definitiva a esse respeito. E ocorreu que naquele momento se declarou como sendo a maçonaria uma instituição fora da comunhão da Igreja, que, portanto, os seus membros estariam excomungados. Isso porque se devia a uma série de iniciativas de perseguição contra a Igreja, sobretudo em contexto europeu, mas também atingindo outras realidades do mundo. O que não é característico de todas as lojas maçônicas. A questão se dá mesmo nessa questão dos princípios. E aí você pode estar se perguntando, mas e que princípios são esses? Se a gente pega basicamente um dos princípios sobre os quais está fundado o pensamento maçônico é o do naturalismo racionalista. Em que consiste o naturalismo racionalista? É quase como que dizer que não existe sobrenaturalidade, que todas as coisas podem ser reconhecidas, conhecidas somente através do uso da razão. Existe uma inteligência bastante elaborada, deixada por Deus em toda a obra criada, e que o homem, por meio das suas faculdades intelectivas, vai descobrindo, se apropriando, e assim vai chegando, através de um conhecimento puramente racional, às verdades. Não que a racionalidade não seja um instrumento válido e também caminho possível para que se chegue a Deus, ao conhecimento de Deus. Aliás, o Concílio Vaticano I já havia afirmado isso. Mas nós devemos levar sempre em conta que a participação de Deus na história da obra criada, na história da humanidade, ela é perene e que, portanto, o nosso Deus é o Deus que entra na história, que faz história, revelado de modo pleno em Jesus Cristo. Portanto, o naturalismo racionalista, ele é sim incompatível com os princípios do cristianismo. Se nós queremos ter uma informação precisa, como eu já dizia no início, a respeito do que diz a Igreja, podemos recorrer, portanto, a um trecho da redação
dessa declaração sobre a maçonaria emitida pela Congregação da Doutrina da Fé em 26 de novembro de 1983, que nos diz: permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e, por isso, permanece proibida a inscrição nelas. Ocorre que, inclusive aqui no nosso estado, em muitos lugares, há uma relação muito próxima entre maçonaria e igreja. É importante apenas que nós tenhamos essas razões sempre muito claras e bem fundamentadas de que há princípios que nos distanciam. E muitas vezes nós nos sentimos simplesmente motivados por conta daquele conjunto de boas ações que são realizadas por essas associações. Não se trata simplesmente de agora estabelecermos o que é certo, o que é errado e entrarmos nessa onda que parece estar tão em voga nos nossos dias de dizer o que é que a igreja aprova ou o que é que a igreja condena. A norma suprema da igreja continua sendo sempre o Evangelho. E a síntese do Evangelho é sempre o mandamento da caridade, que, portanto, é um mandamento que nos estimula à abertura, ao diálogo e ao acolhimento. O importante é não ignorarmos estas verdades e nos dispormos a um crescimento sempre maior na vivência de uma fé que esteja isenta de interferências que nos tirem, eu diria, aquele direito de aderirmos de modo mais pleno a Jesus Cristo, que se manifesta inclusive através das ações de sua igreja. A preocupação da igreja não é condenar ou aprovar simplesmente, é nos dar um caminho que seja reto e íntegro para que prosperemos todos nesse caminho de Jesus Cristo. Obrigado, Padre Francisco, pela sua participação e obrigado a você, Augusto César, por ter enviado esta pergunta. E você que está aí assistindo também pode participar do Almanaque da Fé, enviando sua pergunta para pascom@arquidiocesedenatal.org.br. O nosso programa fica por aqui e até a próxima sexta-feira com mais um Almanaque da Fé.